A partir de hoje, a TV Justiça mergulha no universo da literatura. O Iluminuras, um dos programas mais queridos da história da TV Justiça, volta com um novo formato. Começa com os detalhes da vida e da obra de um autor consagrado no Brasil e no mundo e dedica um espaço a pessoas ligadas ao poder judiciário, apaixonadas por literatura. O programa abre com um especialista em biografias, o jornalista e escritor Lira Neto. Lira Neto é de Fortaleza e um dos principais nomes da chamada poesia marginal do Ceará. Formado em filosofia, letras e jornalismo, tem artigos, entrevistas e reportagens publicados em jornais e revistas do Brasil. Em 2007, ganhou o prêmio Jabuti de Literatura na categoria Melhor Biografia do Ano pelo livro O Inimigo do Rei, que tem um subtítulo extenso, referência à estética do folhetim do século XIX. Uma biografia de José de Alencar ou a mirabolante aventura de um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Entre outros livros, escreveu as biografias de Padre Cícero e Maísa. Trilogia Getúlio é a obra mais recente do escritor. Foram 2 anos e meio de pesquisas, 50 mil páginas de documentos catalogados para escrever as 632 páginas sobre o personagem mais importante da história brasileira do século XX. O primeiro volume vai de 1882, do nascimento de Getúlio, até 1930, quando ele conquista o poder. Bem-vindo ao nosso programa de estreia. E as boas-vindas também ao Lira Neto, que está aqui justamente para falar a respeito desta obra que tem uma expectativa de se estender por algum tempo, até que tenhamos completado todo este ciclo da vida de Getúlio Vargas. Quanto tempo é a previsão para que nós tenhamos todos os volumes da vida de Getúlio Vargas, portanto? Cadu, a trilogia vai me consumir, vamos dizer assim, 5 anos de trabalho, né? O primeiro volume está saindo agora, em 2012, o segundo sai em 2013 e o terceiro em 2014, quando inclusive se completam os 60 anos da morte de Getúlio. Então é um projeto de longo fôlego e de longo prazo. E exatamente por isso faz com que haja uma perspectiva sobre como é o processo de pesquisa de uma biografia, que normalmente já é um processo que exige um determinado tipo de aprofundamento, como é o seu processo de pesquisa, considerando particularmente o fato da sua profissão como jornalista. Nesse caso específico do Getúlio, como existia uma vasta bibliografia já sobre a Era Vargas, sobre o trabalhismo, sobre o getulismo, sobre uma série de contingências relativas ao Getúlio Vargas, eu tive que fazer um trabalho inicial de leitura exaustiva do que tem de mais relevante dentro dessa bibliografia caudalosa. O primeiro ano ali de trabalho, mais ou menos, foi isso, ou seja, foi tentar ler, fichar e recuperar tudo que fosse de mais relevante. Aí começa o segundo ano, que é a parte mais interessante, que eu julgo mais atraente e que me seduz muito mais, que é aí sim entra o trabalho típico da reportagem, que é ir a campo, né, em busca de documentos, em busca de, nesse caso específico do Getúlio, de cartas, de diários, de jornais de época, filmes, músicas, ou seja, tudo aquilo que pudesse me ajudar, né, a escrever esse livro. Então, recorrendo a essas fontes primárias. Aí, depois disso, eu fiz uma espécie de planejamento dos 3 volumes. Ou seja, já estabeleci desde o primeiro momento o que cada volume ia ter e que períodos esses volumes específicos iriam compreender. Né? Então, o primeiro trabalho foi isso, fazer uma espécie de esqueleto da trilogia e já sabendo exatamente o que cada um vai conter. Eu não sei se a estatística seria essa, mas se percebe que a cada parágrafo existe uma média. Estou sendo assim, absolutamente, não é uma estatística, mas eu tive a impressão de mais ou menos, pelo menos 2 ou 3 números indicando notas de rodapé. Há uma preocupação muito grande com o aspecto documental da obra. Isso foi uma coisa que eu me exigi também desde o primeiro momento. Por quê? Exatamente porque há essa multiplicidade de fontes, né, que eu lancei mão, eu precisava dar ao leitor a segurança de que toda e qualquer informação que ele estava tendo acesso através do meu livro era uma informação confiável. Um leitor que seja um especialista, um historiador, um pesquisador da história, ele tem ali, vamos dizer, o mapa da mina, ou seja, onde cada informação obtida e cada informação trazida pela biografia do Getúlio pode levar a um aprofundamento sobre aquele episódio específico. Né? Então, é uma coisa que
explicita exatamente a seriedade do trabalho e, ao mesmo tempo, acho que é interessante porque serve para mostrar que eu não recorro, né, em nenhum momento a qualquer tentativa de ficcionalização dessa história. A história por si só já é tão atraente que ela é mais fantástica que qualquer outra história saída da cabeça de um romancista, de um ficcionista. O personagem central de uma biografia, obviamente, é o biografado. Mas nós percebemos também que há muitas referências que elas são, de certa forma, paralelas, como, por exemplo, referências a citações de época, de revistas e de jornais, que fazem um contexto. Aquele contexto do personagem, ele reforça aquela citação de Ortega y Gasset, que um homem é ele e as suas circunstâncias. As circunstâncias de Getúlio Vargas fazem a figura? Claro, não existe, aí já que você citou Ortega y Gasset, eu citaria John Downe, né? Ou seja, nenhum homem é uma ilha. Ou seja, o homem é sim o homem e as suas circunstâncias e né, o homem e seu contexto. Então, na hora que você está biografando um personagem, principalmente um personagem que exerceu tanta influência, né, na vida de milhões de pessoas, tá, você tem que compreender quais são as circunstâncias históricas em que se está se dando aquela história e que está se dando o processo de formação, né, desse personagem. Então, é claro que você tem que sempre dar ao leitor o contexto de época, mas nunca pareça que você está sobrepondo o contexto ao indivíduo, né? Você tem que ter um equilíbrio ali para mostrar quais são as motivações do indivíduo e que de forma ele é condicionado pelas circunstâncias de seu tempo e nesse equilíbrio tentar articular vida pública com vida privada. Porque a biografia, nesse sentido, ela é essencialmente transgressora, né? Ela, ao mesmo tempo que ela trata da macro-história, ela tem o dever de olhar pelo buraco da fechadura e perceber a intimidade do biografado. Então, é nessa articulação entre essas duas esferas que se dá o trabalho do biógrafo, né? Uma pergunta que eu tenho certeza que é bastante recorrente nas suas entrevistas é justamente sobre os 3 Getúlios. Isso explicaria por que a existência dessas facetas tão diferenciadas? Isso costuma, vamos dizer assim, isso é uma coisa bem do senso comum e mesmo que se cristalizou, até mesmo em bons livros sobre a era Vargas, a existência desses, vamos dizer, desses 3 Getúlios. Um Getúlio revolucionário, né, ali que chega em 1930 ao poder, o Getúlio ditador do Estado Novo e o Getúlio democrata populista do segundo momento, da segunda fase de governo, já próximo à sua morte. Na verdade, não existem 3 Getúlios, assim como não existem 3 Cadus ou 3 Liras, né? Existem uma pessoa e que essa pessoa é permeada de contradições e ambivalências e que vai assumindo personas a partir da sua própria trajetória. O que é interessante notar, no caso específico do Getúlio, é que ele foi agente das transformações sociais, econômicas, políticas e que foram fazendo com que ele assumisse vários papéis e várias construções, né, ao longo do processo. O Getúlio, político de massas, o democrata, o populista, o homem do nacionalismo, só foi possível existir porque existiu, antes dele, o Getúlio ditador e o Estado Novo, que, por meios, hoje, para a gente, bem pouco elogiáveis, mas, bem ou mal, queiramos ou não, modernizou, né, o Brasil e possibilitou a emergência de uma sociedade de massas. Existe um outro aspecto importante associado à figura de Getúlio Vargas, que ainda não é abordado nesse primeiro livro, que é a questão do suicídio. Aqui nós já temos a convivência dele com esse aspecto a partir do relato, por exemplo, do encontro dele com o padrinho que se suicidara. Aos 17 anos, pela primeira vez, ele olhava nos olhos de um suicida. Getúlio Vargas tinha esse viés, isso acontece posteriormente? Olha, inclusive existem teorias conspiratórias aí à vontade que dizem que o Getúlio não se matou e que foi assassinado e tal. Isso não tem nenhuma sustentação histórica. E você tem toda a razão. Se você analisa a trajetória do Getúlio desde o início, você vai perceber que o suicídio era uma sombra que rondava os passos dele desde muito cedo. Tem o caso do padrinho a que você se refere, né, que se matou. Tem em seguida o sogro do Getúlio também vai se matar, né, o Sarmanho, ele vai entrar em falência e dar um tiro na cabeça para poder se libertar, vamos dizer assim, da desonra familiar e tudo mais. Em 30, o próprio Getúlio deixa no seu diário uma anotação muito sintomática, dizendo que quando ele sai ali no comboio ferroviário que vai levá-lo de Porto Alegre até o Palácio do Catete durante a Revolução, ele disse que daquela aventura, vamos dizer assim, não se volta vivo, derrotado.
Ou seja, ou ele voltava vitorioso e vivo, ou ele ficaria por lá morto. Ou seja, é uma primeira, ainda sutil, referência a um recurso extremo. Sou um homem honrado e prudente, mas não pusilânime. Se vivemos numa república em que disputar uma eleição contra a vontade dos dominadores constitui crime, o Rio Grande vai armar-se para a sua defesa. E nesta, o sacrifício de minha vida, além de uma saída honrosa, seria menor do que os sofrimentos morais pelos quais estou passando, com um acúmulo de responsabilidades que neste momento pesa sobre meus ombros. E em 32 ele é mais explícito. Em 32 ele deixa a primeira carta de suicida explícita. Ele diz que se sentiu traído, né, por pessoas que ele confiava muito e que preferia morrer como soldado, mas já que não foi dado a ele essa chance de morrer lutando, ele tiraria, né, a própria vida, e isso fica bastante claro, né, para manter a sua honra e não cair no ridículo. Ou seja, então o suicídio é algo que está muito presente no Getúlio como última saída diante de uma circunstância adversa. A sua intenção é provocar novas interrogações ou responder às perguntas? Em nenhum dos livros que eu escrevi, eu tenho como intenção resolver questões, principalmente quando se nota que eu sempre fiz uma opção por personagens necessariamente controversos, né? Todos os personagens que eu biografei, de um modo ou de outro, são pessoas que foram amadas e odiadas profundamente. É assim com Getúlio, é assim com o Padre Cícero, é assim com a própria Maísa, uma mulher que despertou grandes afetos e também provocou grandes mágoas. É assim com Castelo Branco, o primeiro presidente pós o golpe de 64. Então, assim, você percebe que o que me fascina é exatamente as interrogações que eu possa vir a lançar para o leitor em relação a essas pessoas já tão questionadas. Então, o meu papel de biógrafo é provocar a dúvida, é provocar a interrogação. Não quero resolver nenhuma questão. Meus livros não se pretendem a resolver questões em aberto, se pretendem possibilitar que o leitor venha a fazer novas interrogações ou interrogações mais consistentes em torno do personagem, em relação àquelas questões que ele tinha previamente, aos seus preconceitos, né, às suas pré-noções em relação ao biografado. Foi uma escolha esse tema, escrever especificamente sobre biografias, fazer biografias? Sim, a vida de jornalista de redação, ela me provocava algumas angústias e algumas insatisfações. A principal angústia e a principal insatisfação era ter muito pouco tempo para apurar e menos espaço ainda para escrever. Então, construí um caminho deliberado, propositado, planejado, de sair cada vez mais do jornalismo diário e fazer um outro tipo de jornalismo, que é um jornalismo de maior fôlego, esse jornalismo de poder passar 5 anos numa única pauta e, em vez de escrever uma lauda, escrever 500 páginas, no caso do Getúlio, 1.800 páginas. Então, é uma coisa pensada e planejada. E escrever sobre pessoas que são de outra época, outro contexto? Isso que é fantástico, né? Porque exige uma imersão total do autor, né, naquele momento específico. Então, é uma coisa que eu tenho uma certa técnica em relação a isso, que é tentar me cercar, né, de objetos, inclusive, relacionados ao personagem. No caso, por exemplo, da época que eu biografei Maísa, eu comprei todos os discos da Maísa, os long plays, tudo que as revistas de época, as revistas de fofoca. No caso do Getúlio, os bolachões de cera, né, os 10 polegadas com as músicas, com as marchinhas, as estatuetas, os bonequinhos, tudo isso que fica invadindo ali minha vida, meu escritório e tudo mais, serve para eu ir entrando no clima e, aliado àquela documentação mais pesada, mais dura, né, eu ter a oportunidade de entrar realmente, mergulhar na vida do personagem. E o personagem tem que entrar na minha vida. Sonhou com alguns, inclusive, né? Tem que sonhar. Se você não sonha com o personagem, você não está pronto para escrever sobre ele, né? Maísa me dava carões, passava pitos assim fenomenais. No caso de Maísa eu não tinha sonho, eu tinha pesadelo, porque ela era terrível. No caso do Getúlio, tinha uma coisa engraçada aí, pode parecer pitoresco, mas eu não resisto, eu vou ter que falar. Quando lancei o Padre Cícero, a editora fez um display tamanho gigante com o Padre Cícero em tamanho real, né? Talvez mais até, porque o Padre Cícero era baixinho e o display era enorme. E esse display frequentou durante muito tempo o meu escritório. Eu botei lá no escritório, então ele ficava lá, uma peça de decoração.
Eu só consegui escrever a primeira linha do Getúlio depois que eu tirei o Padre Cícero do escritório. Ele não permitia que o outro entrasse, então eu escondi o Padre Cícero e aí é interessante que aí o livro fluiu. São coisas, né, manias de autor, realmente. E agora ainda vai ter que conviver um bom tempo com Getúlio Vargas, porque nós temos os próximos 2 livros, né, em perspectiva de lançamento até, como dissemos no início da entrevista, se não me engano, 2014. Isso. É a perspectiva de lançamento do último livro. Não, Getúlio ainda vai me atazanar muito a vida. Então, até lá, eu prossigo nesse mergulho em torno desse personagem. Lembrando que o primeiro volume de Getúlio já está disponível nas livrarias. Eu encerro nossa entrevista de hoje agradecendo. Muito obrigado por esse bate-papo tão rico de informações aqui no nosso programa de estreia. Portanto, estreando com chave de ouro o nosso programa Iluminuras. Muito obrigado pela sua participação, Lira. Eu que agradeço, Cadu. Foi ótimo, um grande papo. E no próximo bloco, nós vamos ver como a literatura, a arte pode influenciar no trabalho de profissionais ligados ao poder judiciário. Nós vamos conversar com um juiz que já deu até sentença em forma de cordel, logo depois do intervalo. O escritor e jornalista Nelson Rodrigues foi um dos mais importantes dramaturgos brasileiros. Entre os romances de sucesso, A Vida Como Ela É e A Dama do Lotação. Já no teatro, assinou as peças Beijo no Asfalto e Vestido de Noiva. No ano em que se comemora o centenário de Nelson Rodrigues, o programa Iluminuras abre espaço para reflexão sobre o trabalho dele nos palcos brasileiros. Vale destacar entre as 17 peças de Nelson Rodrigues o famoso Vestido de Noiva, né? Vale ressaltar uma vez mais a importância do vestido não só na trajetória do Nelson, como na história do teatro brasileiro moderno. Aliás, o que se entende é que Vestido de Noiva inaugura o teatro brasileiro moderno, né? Nelson escreveu 17 peças teatrais, ele nasceu em 1912, portanto este ano são 100 anos, né? Que se completam em agosto, o centenário de nascimento do autor. E a segunda peça foi Vestido de Noiva, que abandonou as salas de estar, as salas de visitas, né, que eram o cenário convencional do teatro então, e partiu para uma atitude, uma proposição mais ousada. Numa época em que se trabalhava o realismo estrito, né, comédias e dramas muito presos ao enfoque realista, Nelson Rodrigues, com Vestido de Noiva, vai buscar no subconsciente da personagem Alaide, né, o material para a sua peça. Então, o que a gente vê em cena no Vestido de Noiva são lembranças de Alaide e fantasias de Alaide. Então, ele vai para o subconsciente da personagem, o que era completamente novo naquele momento, 1943, no Brasil. Mesmo fora do Brasil, a gente pode considerar Vestido de Noiva uma peça inovadora. Em Quixadá, no sertão central cearense, o juiz federal Marcos Maírton divide o tempo entre as atividades de magistrado, escritor, compositor e cordelista. A relação íntima entre o juiz e a literatura você confere agora aqui, no Iluminuras. Ser poeta e ser juiz, o que há de estranho nisso? Para quem tem o compromisso de ouvir à parte o que diz, que vê o olhar feliz de quem ganhou a questão, e tem a satisfação de sentir que fez justiça, reparando a injustiça que atingiu o cidadão? Nunca é tarde para se desenvolver o gosto pela literatura, pela poesia, pelo cordel. No caso do Dr. Maírton, isso começou cedo, não é, doutor? Afinal de contas, o Dr. Maírton é nascido na região do subúrbio de Fortaleza, onde a presença da literatura de cordel é muito forte. É verdade. A literatura de cordel é muito forte no Nordeste inteiro. Em Fortaleza não é diferente. E tendo realmente nascido num subúrbio de Fortaleza, os folhetos de cordel, a poesia de cordel sempre esteve assim, bem presente na minha vida, desde criança. Algum momento marcante na infância, no desenvolvimento do contato com o cordel? Tive. Com relação ao contato com os folhetos de cordel, desde bem criança mesmo, aprendi a ler muito cedo, e o meu pai trazia para casa os folhetos e eu ia lendo e me acostumando com aquela leitura metrificada, ritmada do cordel. Agora, para produzir realmente em versos, havia
na época, na rua onde eu morava, o costume de fazer a malhação de Judas no sábado de Aleluia. E as pessoas faziam o testamento do Judas. E o testamento era inverso. Então, quando os meus tios estavam lá tentando fazer o testamento, eu, com 10, 11 anos, me aproximei e comecei a fazer. E eles perceberam que eu, apesar de ter 10, 11 anos, fazia numa velocidade e numa perfeição bem melhor que a que eles estavam habituados. Como surgiu a ideia de proferir uma sentença em cordel? Bem, depois, passada essa fase aí de infância, quando eu já estava na faculdade, já estava trabalhando, então aí já era comum eu pegar um assunto, fazer um resumo de uma aula em cordel, era uma coisa relativamente fácil. Quando eu ensinei na faculdade, eu cheguei a apresentar em sala de aula resumo de aula em cordel. Mas a sentença mesmo decorreu, como tantos outros cordéis que vieram depois, de uma situação inusitada. Um caso que me chamou a atenção, envolvendo um crime de estelionato, ou pelo menos uma acusação de estelionato, e como o caso me pareceu estranho, me pareceu muito pitoresco, me veio a inspiração de fazer aquela sentença em cordel. Isso foi em 2002. Qual foi a reação das pessoas nessa primeira investida na sentença na forma de cordel? Foi bastante variada. O próprio procurador da República, que acompanhava o caso, me procurou, disse que lamentava não saber recorrer em cordel, mas achou muito interessante. Então, os servidores também ficaram assim curiosos, porque, afinal de contas, nessa época eu não tinha ainda, eu estava em estágio probatório, tinha 1 ano e pouco como juiz federal. Então, foi bem interessante. Houve vários tipos de reação, mas, em geral, a repercussão foi boa. As crianças também fazem parte desse universo, tanto nos contos quanto no cordel? Principalmente no cordel. As crianças, elas me deram uma ajuda muito grande no desenvolvimento do cordel, porque o meu primeiro cordel infantil, que é Uma Aventura na Amazônia, ele também virou livro infantil ilustrado, também pela Conhecimento Editora, hoje está pela IMEP, e acabou sendo adotado em muitas escolas, tanto públicas como particulares, e realmente ainda hoje eu tenho notícia de pessoas que presenteiam crianças com esse livro. Ele realmente foi um marco importante. Ficção e realidade se misturam em seus contos? O tempo inteiro. O tempo inteiro, quando conto uma história partindo de uma ficção, é inevitável que elementos da vida real sejam colocados ali para compor personagens, situações. E quando eu parto de um caso real, também é muito difícil de evitar que sejam introduzidos ali elementos de ficção. Eu acho que no final das contas é uma grande mistura disso tudo. O desenvolvimento de um trabalho, de uma sensibilidade artística, especificamente no seu caso, isso influencia de alguma forma no trabalho como juiz federal? Sem dúvida que influencia, porque na medida em que eu desenvolvo uma atividade artística, uma atividade lúdica, isso, entendo eu, estimula o lado mais sensível, o lado mais humano. E isso eu acredito que dê um discernimento bem interessante das questões que estão por resolver. Tem um outro aspecto, é que as pessoas, quando tomam conhecimento de que o juiz tem essa veia poética, como se diz, várias já se manifestaram para dizer para mim que sentem que aquele juiz é mais humano e se sentem mais segura, mais à vontade de saber que a vida delas está sendo cuidada por uma pessoa que tem sensibilidade. Que influências literárias levaram o senhor a ser um magistrado que utiliza a literatura no seu trabalho? Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, Saramago, são autores muito importantes para mim, eu leio muitas vezes. E do ponto de vista da utilização no próprio trabalho, Crime e Castigo do Dostoiévski é absolutamente imprescindível, né? O senhor tem algum autor nordestino que o influencia na elaboração das sentenças em forma de cordel? É impossível não falar do querido Patativa do Assaré, né? Patativa do Assaré é influência para qualquer poeta nordestino que enverede por esse caminho. Como um artista, como um poeta, cordelista, recomendaria alguma obra literária para estudantes de direito e também profissionais do direito? Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques, é muito interessante. O Mercador de Veneza é outra obra importante para quem atua no direito, né? O Processo, de Kafka, são todas obras muito relacionadas com a atividade jurídica. Agora, me veio à cabeça também o velho Dom Quixote de La Mancha, que é também muito rico e eu acredito que tem uma influência importante.
O magistrado, Dr. Marcos, atualmente mora em Quixadá. Isso. A cidade é uma fonte de inspiração para o poeta, para o cordelista, para o cronista? Sem dúvida alguma. Principalmente em se tratando de Quixadá, que é um lugar que tem todo um histórico de mistérios. Existe ao redor da cidade umas pedras enormes chamadas monólitos, e onde se diz que aparecem criaturas extraterrestres e coisas assim. Então, viver, trabalhar vendo aquelas paisagens tem sido uma fonte constante, tanto que o meu próximo livro a ser lançado chama-se O Mistério dos Monólitos de Quixadá, onde eu narro um encontro meu com um menino que se diz extraterrestre, não fica claro se ele é, e tem tido uma repercussão muito grande na cidade, tem havido bastante apoio, até a possibilidade de se criar uma academia quixadaense de letras. Nós temos conversado bastante sobre isso lá. O ministro Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse recentemente, em uma entrevista à TV Justiça, que é importante que o magistrado leia mais, leia poesia, até mesmo para influenciar na sua atividade judicante. O senhor concorda com essa afirmação? Eu concordo plenamente. Concordo e fiquei muito satisfeito quando eu vi o pronunciamento do ministro, porque eu já pensava dessa forma, mas é claro que quando a gente vê o presidente do Supremo adotar uma postura dessa, é uma pessoa muito mais experiente. Então, isso reforçou o meu entendimento de que quando o juiz desenvolve a atividade artística, a atividade literária, a poesia, essa atividade mais lúdica, ele desenvolve também o seu lado mais sensível e isso repercute, sim, na sua atividade jurisdicional. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E por aqui vai ficando o nosso programa Iluminuras de hoje. E agora você já sabe, temos um encontro marcado na revista eletrônica sobre literatura da TV Justiça. Até a próxima semana.